Celso, pelo amor de Deus, fala comigo. Celso, responde. Celso. Já vai. Oi. Te acordei? Não, eu acordei quase agora, mas pode entrar. Eu passei no mercado e resolvi trazer umas comprinhas pra você. Cris, poxa, que gentileza. Não precisava. Você sabe que eu faço isso de coração, né? Manuel, você tá muito magrinho. Você tá precisando se alimentar melhor. Ai, Cristina, você fala isso desde que eu era criança. Ah, mas me conta. Como é que vão as coisas? Hoje eu sonhei de novo com o Celso. Outra vez? Manuel, eu tô ficando preocupada com você. Mas por quê? Manuel, eu sei que é muito doloroso perder uma pessoa, mas não é normal ficar sonhando com uma pessoa que já morreu, assim, com tanta frequência. Mas é inevitável. A gente não escolhe com o que vai sonhar. Manuel, mas se você continua sonhando muito com ele, é porque com certeza você continua pensando muito nele quando você está acordado. Eu tô errada? Não. Manuel, eu sei que é difícil, mas imagina que agora a alma dele está descansando ao lado de Jesus. Você precisa superar isso tudo que aconteceu e seguir em frente, tocar sua vida em frente. Eu sei, eu tô tentando. Mas eu não tô conseguindo. Manuel, a morte é um processo natural. Se ele morreu, se ele se foi, é porque tinha chegado a hora dele. Ah, não, Cristina, por favor, não me fala isso. Olha só, uma coisa é a pessoa morrer de uma forma natural. E outra, bem diferente, é desistir da própria vida. Aquela não era a hora dele. Não era. Eu rezo todos os dias para que Deus conforte seu coração. Você lembra do que estava escrito no laudo do IML? O quê? Dos remédios que ele tomou? Não. Da hora em que ele morreu. O que tem isso? É que foi um pouco antes da hora em que eu cheguei no apartamento dele. Eu não sabia. Aí eu fico pensando, e se naquele dia eu tivesse acordado mais cedo? Se eu tivesse saído de casa mais cedo? Se eu não tivesse perdido o primeiro ônibus? Se eu não tivesse parado no meio do caminho para atender aquela ligação? Eu teria chegado na casa dele antes que ele ingerisse a cartela de remédios. E eu teria conseguido impedir. Mas eu não consegui. Eu não consegui, Cristina, eu não consegui. Manuel, você não tem nenhuma culpa do que aconteceu. Nenhuma. Aí é claro que eu tenho. Eu falhei, Cris. Falhei como amigo, falhei como namorado. E o pior, falhei como ser humano. Manuel, pelo amor de Deus, Manuel. Não foi o Celso que terminou com você? Não foi ele que te expulsou da casa dele? Sim, mas eu não deveria ter saído. Ele não tinha mais condição de ficar sozinho. Eu não podia ter abandonado ele. Mas foi ele que se abandonou. Você sabe que eu nunca teria soltado a mão dele, não sabe, Cris? Claro que eu sei. Você amava aquele menino. Amava muito. Por nada nesse mundo eu teria desistido da gente. Eu teria lutado contra tudo. Não tem nenhuma dúvida disso. O tanto que eu tentei,
incentivá-lo a buscar uma terapia ou algum tipo de ajuda. Manuel, infelizmente, a gente não consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Eu descobri isso da pior forma. Eu tenho certeza que um dia essa dor vai passar. Às vezes eu acho que não. Eu perdi o único cara que foi capaz de gostar pelo menos um pouquinho de mim. Manuel, você é muito jovem ainda, não fala assim. Eu tenho certeza que você não vai demorar muito tempo. Você vai encontrar um rapaz que vai te amar e que vai acolher esse seu coraçãozinho. Não, de jeito nenhum. De uma coisa eu tenho certeza. Eu nunca mais vou voltar a me apaixonar. Nunca mais. Oi, você deve ser o Manuel. Sim, e você, eu? Eu sou o Yuri. Eu vim por conta do anúncio que você colocou na internet. Ah, claro, entra. Então, como eu coloquei escrito lá no anúncio, eu tô procurando uma pessoa para dividir as despesas e dividir a casa. É que o aluguel daqui aumentou bastante. Mas o aluguel seria aquele mesmo que está no anúncio? Sim, aquele mesmo. Aí cada um pagaria metade. E a gente também iria dividir as outras contas da casa, né? Como água, luz, internet, essas coisas. Para mim seria perfeito. Eu estou estudando numa faculdade aqui próximo, aí eu já queria me mudar mesmo para esse bairro para facilitar as coisas. Então, tô dentro? Sim, Maravilha. E quando eu posso me mudar para cá? se quiser até hoje mesmo. Beleza, mano. Só vou fazer uma ligação rapidinho e já vou ajeitar minhas coisas. Tá bom. Oi, mãe. Consegui arrumar um aluguel aqui no centro. Vou conseguir dividir. Uma pessoa gente boa também. Dá pra me manter. Não, a pessoa parece que é do bem sim, mãe. Vai ficar bem mais fácil essas coisas. Vou ficar bem mais próximo da faculdade. Já, mãe, já almocei. Eu trouxe o casaco, mas nem tá frio, mãe. Tá bom, mãe. É pertinho, daqui a pouco eu te mando o endereço. Tá bom, mãe, depois a gente conversa melhor, tá? Beijo, tchau. Ai, minha mãe. Você acredita? Ela perguntando se eu trouxe o casaco. Deve ser muito bom ter uma mãe tão atenciosa assim. Cara, mas às vezes ela exagera. Sua família mora onde? Na região serrana. Ah, é relativamente longe daqui, né? É compreensível a preocupação dela. É assim. E sua família mora por aqui mesmo? Ah, não, é que... eu não tenho família. Ah, desculpa, mano, eu sinto muito, eu não sabia. Desculpa. Não, tudo bem. Mas você trabalha, estuda? Sim, eu trabalho como vendedor numa loja de roupas que fica aqui no centro da cidade. Mas meu maior sonho é ser um grande cineasta. Pô, que legal, cara. O problema é que é um curso muito caro, né? E no momento não cabe no meu orçamento. Entendo. Posso colocar minha mochila no quarto? Claro, fica à vontade. E aí, Yuri? Já conseguiu se adaptar à sua nova casa? Já sim, cara. É bem aconchegante aqui. Mas antes eu queria te perguntar uma parada. É que você falou uma parada comigo hoje cedo, que você não tem família. Eu fiquei curioso de saber mais da sua história. Se você não se incomodar em falar também, é claro. É basicamente isso. Eu não tenho pai, mãe, irmãos. Mas quem cuidou de você quando você era criança? Cara, eu cresci num abrigo que
que fica no interior do estado. Tudo que eu sei é que eu fui deixado lá quando ainda era um bebê. Caramba, cara, dizem que esses abrigos são horríveis, que eles até maltratam as crianças. Nesse ponto eu acho que eu tive sorte, porque os funcionários de lá sempre foram muito bons comigo. Pô, legal. Menos mal, né, cara? Eles cuidaram muito bem da minha saúde, da minha educação. Eu não tenho do que reclamar. Mas claro que não é a mesma coisa do que ter um pai e uma mãe, né? Nada pode substituir o amor e o carinho de uma família de verdade. Mas você não sabe nada sobre a sua mãe? Sobre o porquê dela ter te abandonado? Não, nada. O engraçado é que, quando eu era criança, a Cristina sempre me disse que um dia minha mãe ia voltar para me buscar. Mas eu acho que isso foi só uma história que ela inventou para que eu não ficasse triste, porque isso nunca aconteceu. Mas quem é a Cristina? Ah, ela é uma das funcionárias que trabalha lá no abrigo. Ela sempre cuidou muito bem de mim e dos outros garotos. Você acredita que, mesmo depois que eu saí do abrigo, ela continuou se preocupando comigo? Sério, cara? Sim, tá sempre por aqui pra saber como é que eu tô. Logo, logo você vai conhecê-la. Mas e depois que vocês completam a maioridade, vocês saem do abrigo? É o que acontece com todos os garotos que não são adotados. Daí eu fui pra uma república. Lá eu dividia um quarto com outros 4 garotos que também eram maiores de idade e tinham saído de outros abrigos. E era legal? Não muito, mas felizmente eu não fiquei muito tempo por lá. Mais ou menos nessa época eu conheci o Celso e ele me chamou pra morar com ele. E quem é Celso? É o meu ex-namorado. A gente se conheceu na loja que eu trabalho até hoje. Ele foi lá um dia pra fazer umas compras e perguntou se a roupa tinha ficado bonita nele. Eu disse, fala sério, né? Qualquer coisa fica bonita em você. Daí ele riu, me passou o telefone dele, enfim. Ficamos amigos. E logo começaram a namorar. Foi tudo muito rápido. E hoje eu entendo por quê. E cadê ele? Por que vocês terminaram? Essa é a parte mais difícil de contar. Ele tinha depressão e desistiu da vida. Nossa. Caramba, cara. Mas me fala um pouco de você. Você namora? Namorava. Terminei também. Por quê? Ele me traiu. E eu descobri. Que horror. Essa foi uma das razões pra eu querer vir pra cá também. A cidade que a gente vive lá é muito pequena, então em algum momento a gente ia acabar se esbarrando e ele me magoou muito, eu não queria ter mais esse contato. Deve ter sido horrível. Foi, cara. Foi tão ruim que eu prometi pra mim mesmo que nunca mais irá voltar a me apaixonar por ninguém. Que coincidência. Eu fiz a mesma promessa pra mim. Sério? Então agora que nós somos amigos, você pode me ajudar com isso. Mas como? Mano, se algum dia eu der algum indício, qualquer sinal de que eu tô me apaixonando por alguém, você dá um tapa na minha cara e diz assim, mano, qual foi? Você enlouqueceu? Tá bom. Mas então, por favor, faça o mesmo por mim. Pode deixar. Então vamos fazer esse pacto? Vamos. Nós vamos chamar isso de o Pacto dos Corações Fechados. Tá aí. Gostei.
Oi, Cris. Então, deixa eu te apresentar. Esse aqui é o Yuri, meu novo amigo, e eu tô dividindo aqui a casa. Tudo bem, Yuri? Tudo bem. Yuri, essa é a Cristina, aquela que eu te falei. Ah, Cristina, sim. Tudo bem, dona Cristina? Graças a Deus. Manuel me contou que os meninos do abrigo gostam muito da senhora. Ah, sim. É que eu amo cuidar deles. E como é que estão as coisas por lá, Cris? Ai, nessa semana chegaram 2 meninos tão maltratados. Ai, meu coração, só de lembrar. Ah, mas com você cuidando deles, logo logo eles vão ficar bem. Deus te ouça. Yuri, a Cristina é como se fosse uma mãe para os garotos do abrigo. Sério? Ele tá exagerando. Ah, eu não tô não. Aliás, eu nunca entendi por que você não teve filhos. Tenho certeza que seria uma excelente mãe. Ai, meu filho. Isso é uma longa história. Qualquer dia eu te conto. Cristina e seus segredos. Bom, eu vou preparar alguma coisa pra gente comer. Eu te ajudo, mano. Eu te ajudo. Vocês querem que eu prepare? Não, de jeito nenhum, Cris. Você é visita. Fica de boa aí. Ok. Manuel, você não tem que trabalhar amanhã? Ele tá fazendo o que acordado? Já passa da meia-noite. Perdi o sono. Você tava chorando? Não. E essa cara de choro aí? É que às vezes me bate uma tristeza. Eu fico pensando em como teria sido a minha vida se eu tivesse tido um pai e uma mãe igual a todo mundo. Às vezes eu me sinto muito sozinho. Eu entendo, amigo. Eu entendo você se sentir sozinho. Deve ser muito difícil não ter uma família. Mas eu queria que você soubesse de uma coisa. Que você não tá mais sozinho. Posso te dar um abraço? Manuel, Oi. você pode me ajudar com uma parada aqui, mano? Cara, só se for muito rápido, porque eu tô super atrasado. Cara, é a água do chuveiro, mano. Ela não tá esquentando. Desculpa, o que é? A água do chuveiro, ela não tá esquentando, mano. Quebra essa pra mim aí, por favor. Ah, claro. Chuveiro. Vamos ver. Pronto, era só um probleminha da resistência, tá resolvido. Cara, brigadão. Tomar banho gelado ninguém merece, por reto. Pra ser sincero, um banho gelado era exatamente tudinho que eu precisava agora. Qual foi, mano? Nada não. Eu pensei alto. Mas vai lá, vai tomar seu banho e veste logo uma roupa, pelo amor de Deus. Valeu. Oi. Manuel. O que que te deu na cabeça quando achou que seria uma boa ideia dividir a casa com um gostoso desse? Falei, não, foco na missão. Você não quer sofrer de novo, então nada de se apaixonar, né, querido?
me fala, cadê o Yuri? Ah, ele foi visitar a família dele. E vocês estão se dando bem? Ih, super bem. Yuri é um doce de menino. Um amor de pessoa. Você tá gostando dele? O quê? Não. Claro que não, Cris. Eu só tô dizendo que ele é um bom amigo. Manuel, eu conheço você desde menino. Tá bom. Não consigo mentir pra você, né? Eu admito. Eu acho que eu tô gostando dele, sim. Pra quem disse que nunca mais ia se apaixonar, hein? Pois é. Tá confirmado. A gente vem pra esse mundo com um único objetivo. Amar, né? Não. Pagar a língua. Mas isso aí não vai dar em nada, não. Por que não? Ele não tá aberto pra se apaixonar e eu também não tô. Manuel, deixa de besteira, menino. Não é besteira, Cris. É que só de pensar na possibilidade de gostar de alguém de novo, eu já fico mal, sabe? Parece que eu tô traindo o Celso. Manuel, o Celso morreu. E você continua vivo. Eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz se soubesse que você está tocando a sua vida em frente. Será? Claro, com certeza. Mensagem do meu marido. Eu vou ter que ir embora. Ah, mas já, a conversa tá tão boa. Meu querido, infelizmente eu vou ter que ir embora. O meu marido chegou mais cedo do trabalho e ele detesta quando chega mais cedo e não me encontra em casa. Não, fala pra ele que daqui a pouco você vai. Pronto. Você não tá entendendo. Ele fica muito bravo quando chega cedo do trabalho e vê que eu tô na rua. E a última coisa que eu quero é despertar a fúria desse homem. Fúria? Cristina, você tá me assustando, tá tudo bem? Não, fúria é modo de dizer. Fica tranquilo, tá? Depois a gente conversa. Mas... Opa, mano, tô de volta. E aí, Yuri? Como é que estão as coisas lá com a sua família? Tudo bem, né, cara? Tudo tranquilo. Minha mãe fazendo várias perguntas, sempre preocupada. Mas e você, tá fazendo o quê? Eu tava aqui fazendo uns exercícios. Sabe como é que é, né? A academia tá muito cara, então a gente se vira como pode. Tô ligado, verdade. Eu vou ali tomar um banhozinho, maninho. Cara, até que esse magrinho é gostosinho. Manuel, O que foi, Yuri? me ajuda. Oi, o que você tem? Uma dor no peito, cara. Parece que eu vou morrer. Parece que eu vou morrer, cara. E aí, Yuri? Tá se sentindo um pouquinho melhor? Bem melhor, cara. Parecia que eu tava tendo um infarto. Nunca imaginei que fosse uma crise de pânico. Mas você já teve isso antes? Já, cara, já tive. Só que foram de formas bem mais leves dessa vez. Foi muito, muito agressivo. Posso te dar uma dica? Claro. Da próxima vez que você tiver uma crise de ansiedade, eu quero que você se sente
Feche os olhos, respire bem fundo e simplesmente se permita sentir todos os sintomas que a crise te trouxer. Não importa o quanto o seu coração acelere, não fuja dos sintomas, se entregue a eles. Eu sei, a sua mente vai tentar te convencer que você está enlouquecendo ou que você está morrendo, mas confie em mim, você não está. A impressão que eu tenho, Yuri, é que uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, é quase como se fosse um pedido de socorro do corpo, que está praticamente implorando para você tirar o foco daqui e colocar o foco aqui. Entendi. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. Bom dia, Yuri. Tá se sentindo melhor? Bom dia. Tô sim, obrigado. Manuel, sobre ontem, eu queria te Olha dizer só, que... você não precisa falar nada. Eu sei que ontem você tomou um remédio muito forte no hospital e provavelmente de noite nem sabia direito o que estava fazendo. Não, cara. Eu sabia exatamente o que eu tava fazendo. Eu queria te beijar. Que papo é esse, Yuri? Eu te acho muito gostosinho. Uou, calma aí. O que você tem contra elogios? Nada, mas é que os elogios que eu tô acostumado a ouvir são fofo, gente boa, legal. Agora,
Gostosinho definitivamente é uma característica que ninguém nunca viu em mim. Mas eu acho você muito gostosinho. Aí, quer saber? Gostei disso. Amanhã eu vou chegar no trabalho desfilando de cabeça erguida. E quando me perguntarem por quê, eu vou dizer, queridos, meu amigão Yuri disse que eu sou gostosinho. Beijinhos. Para de graça, cara. Brinquei, pô. Você também não tá brincando? Não, cara. Eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Eu gosto de você. Yuri, por acaso, isso aí quer dizer que você tá, sei lá, apaixonadinho? Tô. Qual foi? Você enlouqueceu? Foi você que pediu. Verdade. Foi o que pediu, eu mereci. Já que você falou nisso, eu tenho que confessar que eu também tô gostando de você. Muito mesmo. Qual foi, mano? Você enlouqueceu? Doeu? Você também pediu. Tá certo, eu pedi. Mas você é bruto, hein? Sabe nem brincar. Bom, acho que isso quer dizer que o pacto dos corações fechados foi desfeito. Como você tá se sentindo em relação a isso? Pra ser sincero, eu tô com medo Medo de quê, cara? de me machucar novamente. Ah, para, cara. Nem te bate tão forte assim. Eu não tô falando disso, né? Eu sei. Mas no seu último relacionamento, vocês se davam bem, certo? Só acabou por conta da depressão dele, não foi isso? No início a gente se dava muito bem. Mas depois de um tempo ele foi ficando frio, distante. Eu nunca entendi se aquele distanciamento era por conta da depressão ou se ele tinha perdido o interesse em mim. Caramba, sério. No fundo, eu sempre senti que eu gostava muito mais dele do que ele de mim. Sabe, cara, né? Minha última relação, apesar de ter sido traído, eu ainda saí como errado. Sério? Como exagerado. Me chamava de emocionado. Acredita? Bem-vindo ao clube. Então quer dizer que você já foi chamado de emocionado também. Já. Eu nunca vou entender as pessoas que usam essa palavra emocionado como se fosse algo negativo. O que tem de errado em expressar os próprios sentimentos? Aí, quer saber, Yuri? Eu acho que nós dois somos dois emocionados de coração partido. Dois emocionados traumatizados. Yuri, posso te pedir uma coisa? Que coisa. Você me permitiria cuidar desse seu coração partido aí? Só se você me permitir cuidar do seu também. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire.
droga, ela não atende. Tá tentando falar com quem? Com a Cristina. Eu queria contar pra ela sobre a gente, mas ela não atende o celular. Cara, mas você acha que é uma boa ideia contar sobre a gente pra Cristina? Claro, por que não? Sei lá, né? Ela é religiosa. Ah, entendi. Mas quanto a isso, você pode ficar tranquilo, porque a Cristina não é como esses religiosos hipócritas e preconceituosos. Ela é uma cristã de verdade. Ela segue os ensinamentos de não julgar e amar ao próximo como a ti mesmo. Nesse caso, então tudo bem. O problema é que já faz alguns dias que eu tento falar com ela e não consigo. Mas você já tentou ir na casa dela? Não, eu não sei onde ela mora. Como assim? Tanto tempo de amizade e você não sabe onde ela mora? É que a Cristina é muito reservada com relação à vida dela. Tudo que eu sei é que ela é casada. Ah, tá. Então tá explicado. Quem não gosta de visita é o marido dela. Cara, falando nisso, da última vez que ela esteve aqui eu fiquei preocupado, viu? Preocupado com o quê? É que a gente estava conversando. Aí de repente o marido dela mandou uma mensagem e ela foi embora, correndo assim, do nada. Nossa, cara, que estranho. É ela. Atende. Oi, Cris, tudo bem? Você sumiu, mulher. Tudo. Amanhã? Tô em casa, sim. Tá. Tchau. E aí, o que ela disse? Disse que vai vir aqui amanhã e precisa muito falar comigo. Mas falar sobre o quê? Sabe? Não sei exatamente, mas pela voz dela parecia que ela tava chorando. Chorando? Caramba, cara, que estranho. Cris, eu tô te achando muito nervosa. Eu vou pegar uma água pra você. Não precisa. Então fala, o que aconteceu? Por que você sumiu? O meu marido faleceu. Cris, poxa, eu sinto muito. Ele estava doente? Ele fartou. Cristina, poxa, nem sei o que dizer. Você deve estar arrasada. Não tô triste, não. Eu tô aliviada. Como? Eu agora me sinto mais feliz. Eu sinto paz. Eu agora posso te contar o meu maior segredo. Um segredo que eu tenho guardado há muitos anos. Segredo? O que você tá falando? Que doideira é essa? Manuel, estamos chegando ao fim de uma história que começou há mais de 20 anos. A história de um menino que foi deixado no abrigo. O menino que você tá se referindo? É você. E eu sou a mulher que te deixou no abrigo. Eu sou sua mãe, Manuel. Cristina, olha só. Eu sei que, quando eu era criança, você dizia que um dia minha mãe ia voltar. Mas você não precisa inventar uma história como essa, porque agora eu já sou adulto e eu já me conformei com a realidade. Eu não tô inventando história nenhuma, é verdade. A realidade é essa, você é meu filho. Isso não faz nenhum sentido. Manuel, Cristina, eu conheço você. Imagina, Manuel, você não teria crueldade de abandonar o seu próprio filho num abrigo. eu me arrependo tanto. Se arrepende? Não. Isso não pode ser. Logo você, Cristina. Uma pessoa tão religiosa. Mas a minha religião não faz de mim uma santa. Mas você tá todo domingo na igreja? Tá sempre falando sobre Jesus? Há de se esperar que as suas atitudes sejam no mínimo coerentes com os ensinamentos dele, não? Mas nenhum ser humano nesse mundo pode se comparar com Jesus, nem mesmo o cristão mais fiel. Ninguém chegou a esse patamar assim tão alto. Mas pode descer a um patamar tão baixo a ponto de abandonar um bebê recém-nascido?
Manuel, eu posso explicar as minhas razões. Mas nada do que você disser vai justificar o que você fez. Porque não existe justificativa para uma mãe abandonar um filho. Mas eu não te abandonei totalmente, eu sempre estive ao seu lado. É isso que eu tô tentando entender. Qual o intuito de abandonar um filho num abrigo, fazendo ele crescer, achando que não tem mãe, e ao mesmo tempo ficar lá, trabalhando e cuidando dele como se fosse só uma funcionária? Se queria cuidar de mim, por que não fez isso como mãe? Ou então, se queria me abandonar, por que não sumiu de vez? Eu posso te explicar, Manuel. E só mais uma coisa. Por que você resolveu me contar isso logo agora que o seu marido morreu? Ou melhor, logo agora que o meu pai morreu? Mas o meu marido que morreu não é o seu pai. Como não? Até onde eu sei, você era casada com esse homem há mais de 30 anos. Se eu não sou filho dele... Eu traí o meu marido. Meu Deus. Essa história só piora. Manuel, eu posso te explicar. Me escuta, Não Manuel. precisa. Eu já entendi tudo. Você traiu seu marido e aí, para esconder o fruto dessa traição e manter o seu casamento, você resolveu se desfazer do descartável do seu filho, Você né? tá enganado, não E é aí, isso. para aliviar pelo menos um pouquinho da sua culpa, você resolveu ficar lá, trabalhando no abrigo onde me deixou, para se manter por perto. Meu filho, por favor. Não me chama de filho. Eu não te dou esse direito. Manuel, e todo o carinho e todo o cuidado que eu tive com você, mesmo não te dizendo que eu sou sua mãe, você não leva nada disso em conta? Tudo o que você fez por mim, enquanto funcionária daquele abrigo, enquanto amiga, eu te agradeço. Mas pelo que fez comigo enquanto mãe, eu não perdoo. Eu preciso ficar sozinho. Por favor, vá embora. Manuel, acabei de encontrar a Cristina na rua. Ela estava chorando, nervosa. Eu tentei parar para conversar com ela, mas ela não quis me dizer o motivo. O que está acontecendo? A Cristina é a pessoa que mais me decepcionou na vida. Eu não quero vê-la nunca mais. Mas que história é essa, cara? A Cristina é a minha mãe. Cara, pera. Sua mãe? Que mentira. Ela veio aqui só para me contar isso. Ela disse que eu sou fruto de uma traição. Depois disso, eu nem quis ouvir mais nada. Cara, mas a Cristina é uma pessoa boa. Se ela
te abandonou naquele abrigo, ela deve ter tido as razões dela. Que razões, Yuri? Pelo amor de Deus, você acha mesmo que existe alguma razão para uma mãe abandonar um filho? Você tá sendo cruel, você tá olhando só um lado da história. Você precisa ver o lado dela também. Deve ter sido difícil pra ela te largar lá. Isso, Yuri. Fica do lado dela. Eu sempre estive sozinho mesmo. Não, a questão Pelo não... visto, sempre vou estar. Calma. Olha o que você acabou de dizer. Você está sendo injusto. Você não está pensando com a razão. Eu não sabia que você já tinha voltado. Eu voltei agora há pouco. Você tá bravo comigo? O que você acha? Desculpa. Yuri, me desculpa, por favor. Tá bom. Eu juro que eu não queria ser grosso com você. Eu sei. O que foi, mano? Nada. Tô só admirando. Você é tão perfeito. Ah, não. Perfeito? Não, sou perfeito não, cara, nem um pouco. É sim. Até dizer que não é perfeito torna você ainda mais perfeito. Ai. E a sua mãe? Poxa, tô aqui super romântico e tu vai falar da Cristina logo agora? Cara, ela é sua mãe, você tem que dar uma chance dela se explicar. Não. Poxa, bebê, dá uma chance pra sua mãe. Me chamou de quê? Bebê. Pô, aí você me quebra, Yuri. Promete que vai dar uma chance pra sua mãe? Sim, eu prometo. Yuri, nós ainda somos amigos, né? Claro. Somos bons amigos. Assim, só por curiosidade, você aceitaria evoluir de bons amigos para bons namorados? Cara. Isso é um pedido de namoro? Depende. Se a sua resposta for sim, é. Se for não, eu finjo que nunca pedi. Você me pegou de surpresa, eu não tava esperando. Mas... Você dá um tempo pra eu pensar? Claro. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. Yuri, você pode me ajudar com a louça rapidinho? Cara, pode ser depois, porque eu tenho um trabalho urgente da faculdade pra entregar. Tá bom. Manuel! Eu aceito. Não precisa, eu lavo rapidinho. Não é da louça que eu tô falando, não. Então do quê? Eu aceito seu pedido de namoro. Ah, minhas preces foram ouvidas. Bobo. Eu te amo, bebê. Ah não, cara. Você quer me fazer chorar logo agora? Chorar por quê? É que
É a primeira vez que alguém me diz isso. Não fica assim. Espero que seja choro de felicidade. Que droga, não era pra eu chorar. Agora eu estraguei a imagem de macho alfa que eu tava tentando construir pra você. Para com isso, bebê. Eu gosto do seu jeitinho sensível. Ainda bem, porque eu sou chorão mesmo. Choro agora só de felicidade. Set my world on fire. You're my heart's desire. Eu te amo. Eu tô tão feliz que eu acho que eu vou fazer o que você pediu. Vai ligar pra sua mãe e conversar com ela. Sim, eu vou ligar pra ela e pedir pra ela vir aqui amanhã. Saber que você ia tomar a decisão certa, bebê. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my Pode entrar. world on fire. Eu fiquei muito feliz quando você me pediu para vir até aqui. Eu pensei melhor e entendi que eu preciso ouvir a história toda. Pode me contar tudo. Então, como eu te disse, eu traí o meu marido durante uma das inúmeras viagens que ele fazia a trabalho. Traiu com quem? Como amigo, de longa data. Foi nesse dia que eu engravidei de você. E como você sabe que eu sou filho desse seu amigo e não do seu marido? O meu marido era estéril. Quando eu contei pra ele que eu estava grávida, ele já sabia que não era pai da criança. E aí eu tive que confessar pra ele que eu traí ele como amigo. Foi nesse dia que ele me deu uma surra. E eu fui parar no hospital. Uma surra? É. Eu fiquei internada no hospital durante toda a gestação. Todo dia, quando ele ia me visitar, ele pedia para eu interromper a gravidez. Meu Deus. É. Pouco antes de você nascer, ele disse que era para entregar o bebê para adoção, para deixar num abrigo qualquer. Sabe o que ele falou? Que se eu chegasse em casa com o bebê, que ele ia matar nós dois. Mas em nenhum momento você pensou em se separar desse homem? Em denunciá-lo pelas agressões e ameaças? Sim, claro. Mas eu tinha medo dele. Ele era muito poderoso. Com certeza ele ia ficar preso muito pouco tempo. E aí eu também não tinha para onde ir. Mas e o seu amigo, o meu pai? Você contou pra ele que estava grávida? Não. Ele morreu poucos dias depois que você nasceu. Morreu de quê? Atropelado. Eu nunca tive provas, mas eu sempre desconfiei que o meu marido tinha participação nisso. O que me deixou com mais medo dele ainda. Não consigo nem imaginar o tamanho da sua dor. Manuel, eu tive que deixar você no abrigo para salvar a sua vida e a minha vida. E a única maneira que eu encontrei de cuidar de você, de continuar do seu lado, foi pedir para trabalhar lá no abrigo, pouco tempo depois. E só agora que o seu marido morreu é que você se sentiu segura para me contar toda a verdade. Exatamente. Manuel, você consegue me perdoar? Só de pensar em tudo que você suportou durante todos esses anos casada com esse homem, acho que sou eu quem deve te pedir perdão por ter te julgado. Meu filho, eu posso te dar um abraço? Claro que pode, minha mãe. Fico feliz em ver que vocês se reconciliaram. Olha, Yuri, olha, eu tenho uma mãe de verdade. Tô vendo. Muito obrigado por ter me incentivado a ouvir toda a história, meu amor. Meu amor? Peraí, o que foi que eu perdi? Pois é, Cris.
Seu filho me pediu em namoro e eu resolvi aceitar. Ai, que lindo! Yuri, fica tranquilo, tá? Que eu vou ser uma sogra bem boazinha. Eu tenho certeza disso. Meu filho, eu tenho mais uma surpresa pra você. O quê? O lado bom de eu ter sido casada com aquele cara foi que agora que ele morreu, eu herdei uma grana. E eu vou poder pagar aquele curso de cinema que você sempre sonhou. Não, você tá falando sério? Seríssimo! Cara, você não ganhou só uma mãe. Você ganhou uma mãe rica. Ai, gente, essa vida é muito louca mesmo, né? Um tempo atrás eu tava tão arrasado e agora eu tô aqui super feliz, tendo uma mãe maravilhosa, prestes a fazer o curso de cinema que eu sempre quis e ainda namorando com essa gracinha de moço. Deus é fiel, meu filho. E tudo que a gente precisa fazer para receber as bênçãos dele é manter o nosso coração aberto para perdoar e amar. Ai, que lindo! Arrasou, mano.